Ele diz aí, olha, o artigo 3, a natureza da revelação. Então, as escrituras sagradas foram escritas por homens santos, inspirados por Deus, de maneira que as palavras que escreveram são as palavras de Deus. Seu valor é incalculável e devem ser lidas por todos os homens. Então, você vai trazer o quê? No primeiro ponto aí, ele vai ter até o versículo 9, até a palavra de Deus, ele vai ter embaixo, você olha aqui, tem entre parênteses, tem o 9, né? E embaixo, lá embaixo, ele tem o texto, aí tem 9 entre parênteses, e tem 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 19 ao 20. O que significa isso aí? Que esse texto é o texto que está relacionado a essa afirmação. Então, você vai ler com os irmãos separadamente e vai dizer assim: as escrituras sagradas foram escritas por homens santos, inspirados por Deus, de maneira que as palavras que escreveram são a palavra de Deus. Então, qual é a ideia central nessa parte do enunciado do artigo? É mostrar que em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 20, aí você vai pedir à igreja, né, eu vou pedir a vocês, né, que abram esse texto aí e leiam para mim. Nesse texto, Pedro vai mostrar que a palavra de Deus, ela foi escrita por homens, sim. Alguém às vezes diz assim, olha, mas a Bíblia foi escrita por homens, por comedores de feijão. E as pessoas usam esse argumento para tentarem descredenciar a autoridade da palavra da Bíblia como palavra de Deus. Ou seja, se a Bíblia foi escrita por homens, o homem é pecador, então a Bíblia ela seria um livro semelhante a qualquer um outro livro, seria um livro religioso, mas que não tem uma autoridade profética. Porém, a própria Bíblia, né, ela vai mostrar que teve uma coautoria humana, ou seja, o homem ele trabalhou junto com Deus na inscrição da palavra. Porém, a inspiração, né, as ideias, o texto que está na Bíblia, ele não veio do homem, mas ele foi dado por Deus. Então, o homem ele foi uma espécie de escrivão de Deus, de secretário de Deus, para escrever aquilo, não que o homem queria, nem que o homem planejou, mas o que Deus determinou que ele escrevesse. Vamos ler, quem lê para mim aí em voz alta? Pronto. Então veja bem, o artigo 3 ele fala sobre a natureza da revelação, ou seja, a essência, de onde a revelação vem, de onde veio a palavra, qual é a origem da palavra de Deus. Então Pedro diz assim, olha, saibam, porém, que nenhuma palavra da profecia provém de particular elucidação. O que é elucidar? É tornar lúcido, é expor. Então ele está dizendo assim, olha, não foi o homem que teve a capacidade de expor atos proféticos, porque o homem não conhece o presente, né? Nós conhecemos algo do dia a dia, mas quem é que conhece o presente? Tem tanta coisa que circula ao nosso meio que nós nem sonhamos, muito mais o futuro. Então, quem seria o homem para determinar coisas relativas aos tempos, relativas à vida espiritual, se o homem é um mero mortal? Então ele diz, nenhuma palavra provém de particular, ou seja, do homem em si, tentar elucidar as coisas, mas toda palavra foi escrita por homens santos, inspirados por Deus. O Espírito Santo, ele usou homens, e a Bíblia é clara em mostrar isso, porque Deus estava se revelando aos homens, ele tinha que falar numa linguagem de homens, ele tinha que falar a sua palavra inserida na cultura dos homens. Então ele tinha que usar homens para se comunicarem com homens, né? Você vê que Deus usando homens para falarem com homens, muitas vezes nós temos algumas dificuldades de interpretar a palavra de Deus. Imagina Deus ia usar quem? Então ele estava falando com seres humanos, ele ia usar seres humanos, porém, pessoas que iam transmitir aquilo que Deus determinou. Então o homem não escolheu, eu vou escrever sobre isso e isso. Não, Deus disse,
O que você vê, mostrou em profecia, você vê muito isso em Apocalipse, vê nos livros proféticos, né? Deus dava a visão e dizia, o que você vê, escreva. E outras vezes Deus ditava e dizia, escreva isso, isso e isso. E ele escrevia daquela forma, certo? E mesmo quando ele estava vendo lá, né, que ele estava escrevendo, Deus estava acompanhando, se ele estava realmente passando para o papel conforme Deus queria que ele passasse naquilo que estava vendo. Então, essa é a forma de você trabalhar se você está dando diretamente o artigo. E você vai para o outro ponto. O outro ponto, ele diz o seguinte, seu valor é incalculável, ou seja, o valor da palavra de Deus, ela não tem limites. Né? Onde é que está isso? Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2. Aí eu vou pedir a outra pessoa para ler para mim. Quem vai ler para mim? Neide mais Aldenir. Aí eu vou pedir a Ana para antecipar a Ana de Tito aí, ler o 1 João 5:39. Então, Romanos capítulo 3, ele vai falar o quê? Sobre o valor da palavra, versículos 1 e 2. 1 e 2, capítulo 3, versículos 1 e 2. Aí você está em Atos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Pronto, né? Versículos 1 e 2, né? Então ele vai falar que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O oráculo é a palavra, né? Isso aí é um termo que era muito usado no tempo da filosofia grega, né? Eles falavam dos oráculos lá, que vinha um semideus e falava com um filósofo, com uma pessoa que estava lá dentro tinha uma espécie de altar ali após o teatro, né? E eles traziam os oráculos, seria uma revelação dos deuses. Então, está ligado à ideia de revelação. O apóstolo Paulo diz em Romanos que o judeu ele tem esse privilégio, porque ele foi quem recebeu a palavra. Né? A palavra, a salvação veio dos judeus, as profecias foram dadas a eles, eles foram o povo escolhido para a partir deles vir a mensagem para os outros povos. Depois, no Novo Testamento, teve pessoas de outras nações, né, que também receberam a palavra, mas a palavra inspirada foi dada aos 12 apóstolos, né? Eles eram ali homens judeus, os profetas eram judeus, e assim vai. O terceiro e último ponto seria que, sendo a palavra inspirada por Deus, sendo a palavra de um valor incalculável, como disse lá no texto que Neide leu há pouco tempo, que o Mirla leu há pouco tempo, ele diz assim, olha, vocês fazem bem, porque ela é como uma luz que ilumina nas trevas, preparando vocês para o amanhecer da alva, ou seja, as trevas se refere a esse mundo presente, onde a igreja está aguardando a volta de Jesus, que seria o iluminar da alva. Né? Ele é chamado de a estrela da manhã, a estrela da alva, o sol nascente para a nossa salvação. E a palavra de Deus, ela é como uma luz que vai nos guiando nesse mundo de trevas, nos mostrando o caminho para a gente seguir até chegar a esse encontro com Cristo. Depois de dizer que a palavra foi dada por Deus, que a palavra ela tem um valor incalculável, o último ponto diz assim, e devem ser lidas por todos os homens. Ou seja, o artigo nos mostra que a natureza da revelação, a natureza da Bíblia, ela provém de Deus, ela é importante para as nossas vidas e, por ser importante, ela deve ser lida e praticada por todos os homens. Então, a última parte, que é a Ana de Tito que vai ler, que é João, capítulo 5, versículo 39, essa última parte, ela fala sobre a importância de lermos a palavra de Deus. Né? Como é que diz o versículo? Capítulo 5, verso 39. Pronto. Essa é a palavra de Jesus. Olha como Jesus ele
autentica a Bíblia como a palavra de Deus, né? Ele indica. Então, ele mesmo mostra o valor incalculável das Escrituras e a importância que tem para o nosso exame. Examinar é aquele estudo detalhado, aquele estudo meticuloso, onde você vai querendo, não é aquela leitura rápida por cima que você faz correndo, mas é aquela leitura atenciosa que você estuda com o gosto de conhecer, com o gosto de querer aprender, de examinar detalhes, de relacionar uma ideia com a outra, para você entender nessa relação do Velho Testamento com o Novo Testamento, de uma profecia com a outra, e você ter um estudo consciente das Escrituras Sagradas, tá certo? Então Jesus disse, examinem as Escrituras, porque nelas vocês julgam terem a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque nelas julgais terdes a vida eterna. Ou seja, as Escrituras aí, elas são como um espelho para nós. A partir daquilo que eu estudo na palavra e eu avalio a minha vida, eu posso me autoavaliar. Eu posso saber se eu estou andando de acordo com a palavra e aí tenho uma vida que condiz com as promessas que Deus me faz para a vida eterna, ou se a minha vida está fora daquilo que Deus quer, e aí eu posso corrigir a partir daquilo que eu examino nas Escrituras. Tá certo, pessoal? Então, esse é o artigo 3, né, dos nossos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Aqui eu encerro esse artigo, tá certo? Deus abençoe.